Graça e paz em nome de Jesus. Eu sou o pastor Henrique Dutra, pertenço ao presbitério de Taguatinga. Tenho a honra, o privilégio de, nesta data, poder compartilhar com os irmãos um pouco do estudo da Palavra de Deus. Eu fiquei muito honrado por ter sido convidado pelo pastor Alaor para participar dessas comemorações junto com os irmãos. Por isso, eu queria aqui, do fundo do meu coração, parabenizar a igreja por todos esses anos, né, aonde a igreja vem caminhando, crescendo para a glória do Senhor, né? E quando nessas datas de aniversário, uma das coisas que sempre vem ao meu coração é o Salmo de número 116. Salmo 116, no seu versículo de número 12, diz assim: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo, né? Então, nesse dia de festa, né, o que Deus tem para nos dar, né? Deus tem nos dado salvação, Deus tem nos dado alegria, Deus tem nos dado redenção, tem nos dado a certeza da vida eterna, né? E aí, o que nós vamos oferecer ao Senhor por todos esses benefícios? Nós vamos oferecer ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, nós vamos oferecer ao Senhor o reconhecimento e o agradecimento por todos os benefícios que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então, é sempre muito bom que nós possamos refletir e agradecer sobre aquilo que o Senhor tem nos dado. E o primeiro passo para nós podermos fazer isso é um coração grato a Deus. Então, neste dia de aniversário da igreja, né, que todos nós possamos agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele certamente tem feito sobre nós. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus, se encontra na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou usar uma versão da Bíblia que tem sido bênção sobre minha vida, que esse ano eu estou fazendo a leitura dela por completo, que é a Nova Almeida Atualizada, né? É um texto moderno, uma boa tradução, e eu queria fazer o uso desta versão. Então o texto que eu vou projetar é o da Nova Almeida e você acompanha junto conosco. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses e eu queria que a gente pudesse meditar a respeito da esperança cristã. Nós vivemos nesse tempo de reclusão, um tempo onde nós estamos aí, de certa forma, enclausurados, né? Mas a gente não perde a nossa esperança. Então eu queria que nós pudéssemos meditar no tema, a esperança cristã. Então abra a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a partir do verso de número 13, e diz assim o texto sagrado: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: que nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Os cristãos, nós, de forma geral, temos uma esperança, e a nossa esperança, ela é uma esperança gloriosa.
Esse texto que nós lemos, o Tessalonicenses capítulo 4, ele nos fala sobre as glórias da nossa esperança, né? O apóstolo Paulo, se dirigindo aos crentes de Tessalônica, ele tinha a informação de que aquela igreja, ela estava triste, porque ela estava ali pensando nos seus irmãos que já tinham falecido, seus irmãos que estavam mortos, né? E no pensamento daquela época, tanto os gregos quanto os próprios romanos, eles eram desprovidos de esperança. Eles não tinham esperança. Se você der uma olhada na sua Bíblia, em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 12, você vai ver que Paulo trata sobre isso com eles, quando Paulo diz assim, ó, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Apesar desse texto ter sido dirigido à igreja de Éfeso, este era um pensamento dominante nos dias do apóstolo Paulo. As pessoas estavam desprovidas de esperança. Para eles não tinha nenhuma esperança para o corpo depois da morte, né? E em contraste com essa desesperança pagã, Paulo escreve agora à igreja de Tessalônica, mostrando àquela igreja a gloriosa esperança dos santos. Nos nossos dias, nós que estamos vivendo aí esse tempo de pandemia, de enclausuramento, tem muita gente que perdeu a esperança, tem muita gente que não sabe aonde está se firmando, não sabe aonde ele pode depositar a sua esperança. E é por isso que eu queria tratar sobre esse tema, que eu considero um tema pertinente para os dias que nós estamos vivendo. Então, há a certeza de que há uma luz sobre nós. E por que nós temos esperança? Nós temos esperança, em primeiro lugar, porque nós temos a revelação de Deus, né? Nós temos a palavra, nós temos a palavra, as sagradas escrituras, a Bíblia Sagrada, né? As religiões, de forma geral, elas fazem diversas especulações sobre o destino da alma, né? Toda religião, todo sistema religioso, ele discute, ele fala a respeito da vida após a morte, sobre a questão da alma, para onde vai a nossa alma. Os filósofos, eles trazem uma discussão a respeito da imortalidade, né? Se você pegar, por exemplo, a religião espírita, o espiritismo, eles falam da comunicação entre vivos e mortos, né? Se você pegar a igreja romana, a igreja católica romana, ela crê na vida após a morte, mas ela crê que entre a morte e a eternidade há um estágio que seria o purgatório. Ou seja, de certa forma, todas as religiões, elas têm uma discussão a respeito do destino da alma após a morte. O apóstolo Paulo aqui, porque no período de Paulo, como eu já disse, as pessoas não tinham esperança, e então Paulo traz aqui e resolve o problema dizendo assim, ó, não tenho que especular, né? Nós temos, Paulo vai dizer, olha, nós temos a revelação. O versículo de número 13 do texto que nós estamos trabalhando, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo, ele tira e ele então resolve isso de uma forma para poder trazer esperança. E a primeira questão que Paulo vai trazer é, nós temos a revelação de Deus. E aí no versículo 13, Paulo vai dizer assim, ó, eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu não quero que vocês ignorem a respeito daqueles que dormem, né? E no versículo 15, Paulo então faz a declaração que os vivos, aqueles que estiverem vivos até a volta de Jesus, eles não iriam preceder os que dormem, eles não iriam ir antes daqueles que já morreram. Nós temos a revelação de Deus, a palavra de Deus nos ensina a respeito disso. A Bíblia, ela tem uma clara revelação acerca da morte e da ressurreição.
O apóstolo Paulo, quando está escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 51, olha só o que Paulo diz. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Né? Percebem? A revelação acerca da morte na palavra de Deus, ela é muito clara. Né? O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele disse assim, falando ainda a respeito da morte: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Né? Nós poderíamos buscar ainda outras referências, por exemplo, quando Lázaro, quando Jesus ressuscita Lázaro um pouco antes, ele também trata a respeito da morte, da ressurreição, da vida eterna. Né? Então, o que nós temos esperança? Nós temos a revelação de Deus, a autoridade da palavra de Deus, ela nos dá a segurança e o conforto que nós precisamos. Ou seja, pode acontecer todos os problemas do mundo, nós temos a certeza de que no final o Senhor nos conduzirá a bom termo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, por que nós temos esperança? Nós temos esperança porque nós temos a revelação de Deus, e a revelação de Deus, a palavra de Deus nos diz que como igreja nós seremos vitoriosos. Né? Mas nós também temos esperança porque nós temos essa certeza de que Cristo voltará novamente. Né? O verso 14 e o verso 15 do texto que nós estamos lendo, nós que cremos que Jesus morreu, que ressuscitou, né, e que ele voltará, e quando Jesus voltar, ele vai trazer na sua companhia todos os mortos em Cristo, todos aqueles por quem Cristo morreu. Né? E entenda aqui, na volta de Jesus, todos os salvos, desde o nascimento de Adão até o último ser humano vivo sobre a terra antes da volta de Jesus, todos aqueles que morreram, que foram salvos, voltarão com Cristo. Né? Os heróis da fé, se você pegar, por exemplo, a galeria dos heróis da fé lá de Hebreus capítulo 11, na volta de Cristo, na segunda vinda, todos os salvos voltarão com Cristo em glória, né? E Cristo, acompanhado dos seus remidos, dos seus anjos, né? Nós, os vivos, não vamos ter nenhuma vantagem em relação aos mortos, né? Na segunda vinda de Jesus, quando Jesus estiver voltando, primeiro estas pessoas estarão juntos. Jesus vem para julgar os vivos e os mortos. Né? E quando ele vier, ele vem para colocar todos os inimigos da igreja gloriosa de Cristo. Ele vem e ele vai então julgar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Né? Na volta de Cristo, Cristo vai estabelecer a plenitude gloriosa do seu reino. Né? Cristo vem para buscar a sua igreja, Cristo vem para levar a sua igreja para o seu reino eterno. Né? Se a gente
fosse aqui discutir agora se Cristo vem antes da tribulação, depois da tribulação, no meio da tribulação, se Cristo vem antes do milênio, durante o milênio, depois do milênio, isso seria aqui assunto para a gente poder conversar e estudar durante muito tempo. Mas para nós hoje aqui, agora, nós estamos aqui pensando a respeito da nossa esperança. A nossa esperança é porque Cristo voltará. Nós temos essa certeza, a certeza da volta de Jesus. E junto com essa nossa certeza, nós temos também a certeza de que todos aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, né? A doutrina da ressurreição, como eu disse, ela era rejeitada na época de Paulo. Os gregos rejeitaram. Lá em Atos, capítulo de número 17, né? Quando os gregos ouvem falar da ressurreição, alguns zombavam, outros diziam: olha, a respeito desse negócio de ressurreição, nós vamos ouvir você em outra ocasião, né? Quando Jesus, durante o ministério de Jesus, lá em Mateus, né, capítulo de número 22, Jesus também é informado a respeito dos saduceus, né? Depois você olha na sua Bíblia, Mateus 22, verso 23, lá fala que os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, né? Então, o pensamento contrário à ressurreição durante o período de Paulo era um pensamento muito corrente. Então, Paulo está aqui trazendo a esperança para a igreja de Tessalônica e para nós que cremos na palavra de Deus, né, a respeito da ressurreição, né? Porque a base da doutrina da ressurreição dos salvos é a ressurreição do próprio Cristo. Paulo trata isso na carta aos Tessalonicenses, no verso 14, né? Porque ele diz assim, ó: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. O que Paulo está dizendo? Olha, da mesma forma que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, os salvos, aqueles que morreram em Cristo, da mesma forma que Cristo morreu e ressuscitou, todos aqueles que morreram em Cristo também ressuscitarão, né? Cristo é a primícia dos que dormem. Os mortos vão ressuscitar, né? Além de Paulo tratar isso no verso 14, ele volta a abordar isso no versículo de número 16, né? Quando ele diz assim, ó: o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, a ressurreição começa através dos salvos, através daqueles que morreram em Cristo, né? Os mortos em Cristo vão ressuscitar. E esse ensino não é um ensino meramente paulino, né? Jesus já ensinava que os mortos vão ouvir a sua voz e sair dos túmulos. O Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 28 e 29, né? Cristo falando: não fiquem maravilhados com isto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, né? Paulo, quando está escrevendo aos Coríntios, né, ele fala a respeito da trombeta, né? A trombeta soará, né? Versos 51 e 52 de Coríntios capítulo 15. Eis que vou lhe revelar um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Por que nós podemos ter esperança? Nós temos esperança porque aqueles que já morreram em Cristo vão ressuscitar, e nós que cremos em Cristo, se nós morrermos antes da volta de Jesus, nós temos a certeza de que ressuscitaremos.
E se porventura Jesus voltar e nós ainda estivermos vivos, os mortos em Cristo, ao som da trombeta, ressuscitarão e nós seremos arrebatados e vamos encontrar com Cristo nos ares. A certeza da esperança da volta de Jesus. Quando a gente está aqui falando a respeito do porquê que nós temos esperança, quando Paulo fala o porquê que nós temos esperança porque todas as coisas estão no controle de Deus. Os mortos em Cristo irão ressuscitar, mas nós, os vivos, nós seremos transformados. Nós teremos o nosso corpo transformado, o arrebatamento. Os crentes que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Versículo de número 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Eu não quero aqui usar esta palavra arrebatamento, com o mesmo sentido que os dispensacionalistas. Dispensacionalismo é uma doutrina que trata a respeito da volta de Jesus, e a segunda vinda de Cristo, ela acontece dependendo da visão em 2 turnos, em outras visões até em mais turnos. Há uma série de filmes chamados aí Deixados para Trás, que foi produzido baseado nessa doutrina dispensacionalista. Nós, reformados, não cremos assim. Nós não cremos que a volta de Jesus se dá mediante idas e vindas. Então, eu não quero usar essa palavra arrebatamento e dentro desse sentido, dentro desta visão dispensacionalista. Nós aqui, nesta manhã, não temos como pensarmos e trabalharmos mais essa questão escatológica a respeito da segunda vinda de Cristo, mas assim, para que fique claro, a volta de Cristo não vai ter um turno secreto e outro turno visível. A segunda vinda de Cristo, ela será única, será visível, será audível, será gloriosa. Então, independente de como você crê, e eu não quero entrar aqui nesse mérito agora, quando Cristo voltar, porque isto nos une, esta certeza nos une. Quando Cristo voltar, nós, os salvos em Cristo, nos encontraremos com Ele nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso nos dá esperança, a esperança de termos o nosso corpo transformado. Para quê? Para que nós possamos estar eternamente com Cristo. Nós estaremos eternamente com o Senhor Jesus. Os salvos viverão para sempre com Cristo. O verso de número 18 do capítulo de número 4 da carta de Paulo aos Tessalonicenses diz que nós temos que nos consolar uns aos outros com estas palavras. O nosso encontro com Cristo vai ser uma festa. É uma festa apoteótica, as bodas do Cordeiro. Hoje, quando a Igreja Presbiteriana do Brasil, em Vicente Pires, celebra o seu aniversário, ela está em festa, e mesmo de forma virtual, nós estamos aqui celebrando juntos, mas nós aguardamos, e a nossa esperança ela é enorme por causa disso, por causa dessa festa, a festa gloriosa, a maior festa da qual nós sequer um dia ousamos sonhar, a festa de estarmos eternamente com Cristo, as bodas do Cordeiro, o encontro da Igreja de Cristo, a Igreja gloriosa de Cristo com o seu noivo. O Senhor Jesus Cristo virá e nos buscará. Ele vai nos buscar
Ele vai levar esta igreja, ele vai levar a mim, ele vai levar a você, ele vai levar todo aquele que tem em Jesus seu único e suficiente Salvador para a glória eterna. Esta é a nossa esperança, né? E quando isso acontecer, nós entraremos na posse do reino e vamos então desfrutar das bem-aventuranças eternas, né? Aqui é um outro tema que nós poderíamos discorrer durante longo tempo a respeito da bem-aventurança, a bem-aventurança eterna, sermos mais do que felizes eternamente. A igreja, os salvos entrarão no descanso de Deus, nós viveremos para sempre no novo céu, na nova terra, nós viveremos no paraíso, aonde nós vamos desfrutar das delícias perpétuas na casa do nosso Pai, na nossa pátria, a pátria celestial, né? Estaremos juntos agora como família de Deus, né? E jamais nos separaremos, e jamais haverá no nosso meio choro, e jamais haverá tristeza, e jamais nós ficaremos entristecidos. Estaremos eternamente junto com todos aqueles a quem amamos, né? Tristeza, dor, essas coisas jamais vão entrar no nosso lar eterno, né? Não haverá mais despedidas, não haverá mais pandemias, não haverá mais isolamento social, não haverá mais separação, não haverá mais morte. A nossa bendita esperança, nós estaremos para sempre. Então hoje, quando nós estamos aqui celebrando o aniversário da igreja e distanciados uns dos outros, né? Para alguns isso pode trazer uma certa angústia, uma certa tristeza, né? Mas nós, mesmo em meio ao caos, nós mantemos a nossa esperança. Por quê? Nós mantemos a nossa esperança porque nós, primeiro, temos a revelação de Deus. Porque nós temos a certeza que Cristo voltará. Porque nós temos a certeza de que os mortos em Cristo ressuscitarão. Que nós, os vivos, ou aqueles que estiverem vivos, quando Cristo voltar, serão transformados. Porque nós temos a certeza de que viveremos eternamente com Cristo. Essa é a nossa esperança. Esta é a razão da nossa esperança. É por conta disso que nós nos mantemos firmes, é por conta disso que nós nos mantemos diante de Deus, porque Ele nos amou e nos amou de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a esperança, a certeza da vida eterna. E mais do que isso, Ele nos enviará o seu Filho de volta, para que Ele possa nos buscar. E então, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. A fé de que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. A esperança de que Ele voltará para nos buscar. E o amor de Deus por nós, pela sua igreja, o amor nosso por Deus, por toda a eternidade, o nosso amor uns pelos outros e a certeza da nossa esperança. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus seja com a sua vida, que Deus faça com que a igreja de Vicente Pires continue resplandecendo para a glória do nome dele. Amém. Eu queria que nós pudéssemos orar, eu queria que nós tivéssemos aqui um tempo juntos, em oração, e nesse momento de oração, que você possa colocar aí, né, elevar a sua mente, elevar o seu coração até o trono do Pai e colocar diante dele a sua petição, mas principalmente que você ore para que o Senhor abençoe a igreja de Vicente Pires
e que esta igreja seja frutífera e que Deus dê crescimento para a igreja dele, em nome de Jesus. Senhor, Deus do alto do céu, Pai nosso santificado, nós, meu Deus, nos colocamos na sua presença, Pai, e te pedimos em nome de Jesus, ó Pai, pela Igreja Presbiteriana do Brasil em Vicente Pires, ó Pai. Pai Santo, o Senhor, ó Pai, plantou esta igreja, Pai, e o Senhor tem dado crescimento, ó Pai. O Senhor usou, ó Pai, a vida do reverendo Alaor, ó Pai, a vida, meu Deus, de vários irmãos, ó Pai, que estão aqui, ó Pai, que fazem parte desta igreja, Pai, desde o seu nascedouro, ó Pai, porque antes de qualquer coisa, meu Deus, esta igreja nasceu nos planos do Senhor, ó Pai, e o Senhor usou estes homens, mulheres, valorosos, para que esta igreja chegasse até aqui, ó Pai. Pai Santo, em nome de Jesus, ó Pai, que a bênção do Senhor seja derramada sobre esta igreja, Pai, derramada, meu Deus, também sobre cada família, Pai, que está ligada a esta igreja, Pai, aqueles que estão aqui desde o início, ó Pai, aqueles que se achegaram depois, ó Pai, e nós ainda pedimos, ó Pai, para que o Senhor também já derrame a sua bênção sobre as famílias que ainda vão chegar. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que cada pessoa, meu Deus, cada membro, ó Pai, desta igreja receba a bênção do Senhor, ó Pai. Abençoe também, ó Pai, todos aqueles que estão conectados aqui, ó Pai, assistindo, meu Deus, este estudo da Tua Palavra, Pai. Que o Senhor, ó Pai, conceda a todos nós, ó Pai, o dom da Tua paz. Manifeste sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, o Teu imenso amor. Encha-nos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, com a Tua esperança, a esperança que excede todo o entendimento. Venha, Senhor, sobre nós, venha, meu Deus, em nosso socorro. Que dia após dia, Senhor, na Tua presença, sejamos cheios, ó Pai, do Teu Santo Espírito, ó Pai, de tal maneira que a luz do Teu Evangelho resplandeça através de nós, que o fruto do Teu Espírito, ó Pai, seja visto em nós, ó Pai, e de forma especial, ó Pai, sobre, meu Deus, a Igreja Presbiteriana do Vicente Pires. Pai Santo, em nome de Jesus, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, pelo aniversário desta igreja, uma igreja preciosa aos olhos do Senhor, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, ela continue sendo, ó Pai, dirigida pelo Senhor, que ela esteja sempre, ó Pai, pronta a ouvir a sua voz, ó Pai, e que o Senhor, ó Pai, continue cuidando, ó Pai, desta igreja em todo o tempo. Pai, todos nós nos colocamos em Tuas mãos, ó Pai, a partir de mim, ó Pai, que nós estamos aqui colocando, ó Pai, as nossas vidas nas Tuas mãos. Toma, meu Deus, todos os nossos projetos, todos os nossos planos, ó Pai, que o Senhor tome, meu Deus, de forma especial, os planos e projetos do Conselho da Igreja Presbiteriana de Vicente Pires, ó Pai, de forma especial ainda mais. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor tome os sonhos e os projetos dos pastores desta igreja. Pai, conceda a todos nós sabedoria para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que está no nosso coração, sendo, meu Deus, da Tua vontade. Que a graça do Senhor, que o amor do Senhor, que a consolação que vem do Senhor seja sobre nós e sobre nós permaneça para todo sempre. Amém. Meus irmãos, eu quero aqui mais uma vez agradecer muito pela oportunidade que o pastor Alaor e o conselho me concedem em poder aqui fazer esse estudo junto com vocês. Então, que Deus abençoe a todos, que a graça seja sobre todos, né? E mais uma vez, né? Parabéns, Igreja Presbiteriana do Brasil em Vicente Pires. Um abraço do pastor Henrique, da minha família, para que Deus continue abençoando esta igreja e que muitos e muitos aniversários venham pela frente. E da próxima vez eu quero estar aí junto com os irmãos, né, para dar um abraço, né, e comer bolo na presença dos irmãos e junto com os irmãos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.